Então, a gente viu ali que os Estados Unidos tinham uma base frágil da sua economia e muitas empresas começaram a crescer, né, por causa das vendas de produtos e tal. E vai entrar daí um fator muito importante, a chamada Bolsa de Valores. Talvez você já tenha ouvido falar de Bolsa de Valores, mas não entendam muito bem o que é. O que são bolsas de valores? A bolsa de valores ela vende ações. O que são ações? Ações são parte de uma empresa. Por exemplo, vamos pegar a empresa da professora Jéssica. Então, a minha empresa, ela está muito bem e eu decido colocar ela na bolsa de valor. Eu vou vender uma parte dessa empresa, ou seja, eu pego a minha empresa e divido em pedacinhos e ponho lá um valor de, sei lá, se você comprar uma ação da minha empresa, uma ação vale R$ 10. Então, se você comprar 10 ações, você gastou R$ 100 e você vai ter uma parte do meu lucro. Ok. Então, essas empresas, no início, começam a ter bastante lucro, a ter muito lucro. Isso vai fazer com que as ações subissem muito os seus valores. O que vai acontecer? Para a minha empresa gerar muito, eu vou começar a mentir o valor da minha empresa, né? A minha empresa, ela tá com um valor que não é o verdadeiro dela. Vamos pensar que a empresa da professora Jéssica vale 200 mil. Só que eu coloco ações no valor de 200 mil e digo que eu tenho ainda 50%. Ou seja, eu estou dizendo que a minha empresa vale 300 mil. Só que ela não vale isso. Ela vale só o que eu coloquei ali na bolsa. E de repente, a minha empresa que vendia armas lá para a guerra não está mais vendendo a mesma quantidade porque a guerra acabou. Ou seja, se antes eu vendia 10 armas, né, que era mandada lá para a guerra, agora eu tô vendendo 2. Isso vai fazer com que o quê? O preço da minha empresa e o lucro da minha empresa diminua. Ou seja, quando esses preços começam a cair do meu lucro, os preços das ações também vão começar a cair. Por quê? O Joãozinho, que comprou uma ação da minha empresa, já não está tendo lucro. Ele quer se livrar da empresa da professora Jéssica, porque não está dando lucro para ele. Só que daí a Mariazinha, que também comprou a ação da minha empresa, também vai vender. E isso vai fazer o quê? Com que todo mundo comece a vender as ações da empresa da professora Jéssica. Isso vai gerar o quê? Uma grande crise, porque a minha empresa não vai mais ter esse dinheiro. Eu não tenho como comprar o valor da minha empresa. E não tem mais quem queira comprar o valor da minha empresa. Isso vai fazer com que a minha empresa vá ao quê? À falência, né? Então, eu vou lá e peço empréstimo para os bancos para tentar salvar a minha empresa. Os bancos começam a emprestar tanto dinheiro e sem receber nada que eles quebram também. Isso vai gerar o quê? Uma grande crise, que é a Grande Depressão de 29 ou a crise de 29. Ou seja, são muitas pessoas comprando muito, só que de repente o lucro que existia antes não existe mais. Isso vai gerar então essa crise econômica. Então pensem comigo, os Estados Unidos produziam 42% da produção mundial em 1920. Pensem que o mundo ficou com 58%. Só que de repente a economia fora dos Estados Unidos voltou a melhorar. A Europa vai começar a produzir novamente no seu território, a América Latina começou a se industrializar. Assim, o mercado interno americano não conseguiu suprir tudo isso que eles produziam e a gente vai ter uma crise da superprodução, ou seja, muitos produtos produzidos, ou seja, eu produzia 10 armas, vendia 2 e as outras 8, o que eu ia fazer? E tinham poucas pessoas para consumir. Isso vai gerar, então, a crise econômica. Então, essa crise econômica vai afetar todo mundo nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, nos Estados Unidos, de 29 a 31, milhares de empresas vão falir, tá? No setor agrícola, os preços dos produtos vão despencar, vão ficar muito, muito baixos. E para os fazendeiros, começou a não valer a pena fazer a colheita, porque eles não tinham lucro. Pensem que, sei lá, um milharal dava 1.000 espigas de milho. E ele ganhava, nessas 1.000 espigas, R$ 100. Só que ele gastou para fazer a colheita 150. Então, para ele era mais lucro deixar aquele milho lá
apodrecer do que ele colher, porque ele, se duvidar, ele ia ter prejuízo. E daí, sem ter as colheitas, os fazendeiros não conseguiam pagar os empréstimos que eles tinham feitos. Isso vai fazer com que eles percam suas terras. Isso vai gerar, ou seja, uma bola de neve, né? Enorme, todo mundo devendo para todo mundo, não tinha dinheiro. Então aqui a gente vai ter uma fila de desempregados em Nova York, atrás de emprego. E a crise vai afetar todo mundo. Quem já era pobre fica mais pobre, quem eram alguns ricos vão viver na miséria, vão passar a ser pobres porque vão perder todos os seus investimentos. E os Estados Unidos se afundava cada vez mais na crise. A Europa também vai ser atingida, tá? Principalmente os países capitalistas, porque eles pegavam dinheiro dos americanos e os americanos cortaram os empréstimos que eles faziam. Isso vai fazer com que a economia europeia entre em crise. Isso vai gerar muito desemprego e vai atingir na Europa mais ou menos 40 milhões de trabalhadores. O país mais atingido vai ser a Alemanha, porque era um dos principais países que estavam pedindo empréstimo aos Estados Unidos por causa da Primeira Guerra Mundial, foi o país que mais sofreu. E a gente vai ter na Alemanha, em 32, logo após 3 anos após a crise, 6 milhões de desempregados. Significa que 44% da população que podia trabalhar estava desempregada. Esse número é muito, muito alto. Pense ali na nossa sala, uma sala de 20 pessoas. Pensem que dessas 20 pessoas, 8 estavam desempregados e 12 estavam trabalhando. Então, isso é bem preocupante, tá? Então, a crise também vai se espalhar pela África e pela Ásia e chega na América Latina, que é onde se localiza o Brasil. Então, o Brasil também foi afetado. Ele já não tinha mais para quem vender café, o principal comprador é dos Estados Unidos. E o que o Brasil faz, então, para tentar melhorar? Vai queimar as sacas de café, que eu já falei com vocês sobre isso, mas só relembrando. Então, esse momento, esse contexto econômico, então, faz com que o governo brasileiro decida queimar sacas de café. O país que não foi tão afetado pela crise de 29, União Soviética, tá? Que vai viver um isolamento político e econômico, porque é um dos únicos países comunistas e não vai ser afetado, então, por essa crise no capitalismo. O que os Estados Unidos, então, fazem para tentar sair da crise? Eles vão chamar de New Deal, que é quando eles entendem que o Estado, o governo, precisa intervir na economia. Então, o New Deal, ou Novo Acordo, ele vai ser proposto em 33 pelo presidente Franklin Roosevelt, que é esse aqui. E o New Deal vai ser um conjunto de medidas que vai conciliar, então, a iniciativa privada, ou seja, a parte particular, e o Estado na economia. Então, os dois têm que trabalhar juntos ali. Então, o New Deal, né, vai ser um plano que vai ter 4 áreas de atuação. Então, um programa diversificado de obras públicas, ou seja, o governo vai pagar essas obras, que vai gerar emprego e renda. Isso vai fazer o quê? Gerando emprego e renda, você faz que as pessoas consumam. Se a pessoa consome, ela vai ter que comprar algum produto, esse produto vai ser produzido por alguém. E assim você começa a rodar o comércio. Criação de mecanismo de controle de preços e produções, ou seja, agora o governo cuidava com a produção, ou seja, eu não posso mais produzir 10 armas, né? A minha empresa lá de armas não pode produzir isso porque não tem para quem vender, então eu tenho que produzir dentro do que é vendido, tá? Para evitar excesso e evitar, então, que você tenha crise novamente. Programa de empréstimos, ou seja, o governo começou a dar empréstimos para fazendeiros, comerciantes, industriais, com juros baixos, tá? Criação de seguro-desemprego, aposentadoria, salário mínimo, jornada fixa de 40 horas semanais para que não tivesse exploração do trabalho. Então, esses 4 pontos vão reverter a crise, não no momento imediato, quando ela é criada, mas ao longo prazo. Então, a partir de 37, a economia dos Estados Unidos começa a melhorar. Então, essa é a crise de 29 que vai influenciar também a Segunda Guerra Mundial, porque está tudo interligado os assuntos.